Finalmente chegou e esse daqui, nossa, esse eu tô animado. Eu tô sempre animado todo vídeo. Mas esse daqui eu nem dormi direito. Você tá animada também? Ela tá animada também. Quem tá me gravando tá animado. Sabe por quê? Porque esse daqui, você sabe por que eu tô animado, né? Porque esse daqui é o único notebook de 14 polegadas, branco e com processador Ryzen que você pode comprar no Brasil. Pois é, eu tô falando do Brasil. Vocês já sabem, eu uso esse notebook aqui como meu notebook pessoal. Esse aqui é um Asus Zephyrus G14. É um notebook de 14 polegadas, olha só. Branco, né? Na verdade ele é cinza, mas é quase um branco, né? Com processador Ryzen, placa de vídeo, mas não vende no Brasil. Esse notebook aqui eu comprei nos Estados Unidos, porque o Brasil simplesmente não tinha esses notebooks até essa semana, quando do nada a Acer lançou o Acer Nitro V14, que é esse daqui, e acredite se quiser, só tinha para vender no site da Acer, tá? Já vou adiantar para você logo no começo. E eu comprei no site da Acer e chegou no dia seguinte, muito rápido mesmo. Mas bom, sem enrolação, bora abrir isso aqui. Enquanto eu vou abrindo, a gente vai comentando aqui sobre ele. E bom, por que eu tô animado? Porque como eu falei, primeiro, notebook branco. Pensa só quantos notebooks brancos existem para você comprar hoje no Brasil. Pouquíssimos, nem me vem muitos à cabeça agora. Notebook de 14 polegadas, muito menos. Ainda mais com placa de vídeo dedicada. Eu não me lembro de nenhum notebook com placa de vídeo dedicada que tenha 14 polegadas à venda no Brasil. E esse daqui tem tudo isso. Tá bom, vamos tirar aqui, ó, sem rasgar. Bora lá, colocar a caixa aqui, ó, para vocês darem uma olhada e vamos lá, ó. Vou abrir aqui, a caixa é padrão, né, de notebook, então tá aqui, mesma caixa do Acer Nitro V normal. Ó, aqui tem os manuais, certificado de garantia, tudo bem. Nossa, já dá pra ver que ele é lindo demais, meu Deus. Aí, beleza, aqui do lado nós temos o cabo para colocar na fonte, para carregar. E nós temos a fonte. Vamos dar uma olhada nessa fonte logo de cara, pra gente ver quão capado ou não é o notebook. Olha, essa fonte aqui é uma fonte de 135 watts, a mesma fonte do Acer Nitro V normal. Então tá aqui, mesma fonte do Acer Nitro V. E agora tá aqui. Agora vocês vão entender minha animação, tá? Quando vocês verem isso aqui, vocês vão começar a entender a minha animação. Então, ó, tô tirando aqui e... Vocês estão preparados? Vocês já deixaram o like? Porque esse aqui não é só o primeiro vídeo do Brasil não desse notebook. Esse aqui é o primeiro vídeo do YouTube desse notebook, porque ele foi lançado, a Acer anunciou esse notebook faz quase um ano já. Foi no meio do ano passado. Só que ela não lançou, ela soltou uma foto lá no Instagram e nunca lançou, não lançou nos Estados Unidos, não lançou no Brasil. E agora do nada, ela foi lá e soltou pra vender. Olha isso daqui, gente. Com vocês, esse daqui é o Acer Nitro V14. Nossa, que coisa mais linda! Olha a parte de baixo! Olha os detalhes! Azulzinho, nossa, saída de ar! Que coisa mais linda! Vamos abrir aqui? Não, calma, eu tô muito agitado hoje aqui, deixa eu colocar essa caixa aqui no chão. Vamos pegar, vamos abrir ele aqui? Nossa, que coisa linda! Olha por dentro esse teclado, isso daqui, ó, já começa a novidade, não só porque ele é branco, ó. Processador Ryzen, aqui tem um Ryzen 7 AI ainda, mas não é da nova geração de Ryzen 7 AI, na verdade eu nem sei se esse aqui é um Ryzen 7 AI, já a gente vai conferir todas as especificações dele. E tem uma placa de vídeo, uma RTX 4050, e esse modelo já vem com 32 GB de memória RAM. Não tô brincando com vocês. Pessoal, olha isso daqui. Isso aqui eu ouvi uma pessoa lá no grupo de ofertas do canal. Se você não tá no grupo de ofertas, aproveita para entrar, porque assim que lançou esse notebook, eu já mandei lá. E eu acho que ele tá até esgotado. Não sei se já voltou em estoque, tá? Vou deixar o link para você comprar ele aqui na descrição. E quando eu mandei ele lá, eu já mandei pro pessoal. O pessoal já correu para comprar e já começou a comentar. Eu também já falei que eu tinha comprado. E uma pessoa falou assim: esse notebook é um unicórnio branco do Brasil, podem cobrar quanto quiser. E eu concordo, porque literalmente é um unicórnio branco, só tem ele, branco, processador top, 32 GB de memória RAM. Quanto que eu paguei antes da gente ligar e configurar? R$ 7.499. Felipe, tá caro, tá barato? Posso ser sincero, tá no preço. Tá no preço, não tá barato, não tá caro, tá no preço. Faz a conversão para dólar para você ver quanto que tá custando. Com esse mesmo preço, é o preço dele em dólar. Então assim, tá bom o preço, rapaziada. Se isso aqui abaixar ainda mais, meu Deus do céu. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou configurar ele, vocês vão ficar com os takes dele bonitão. Inclusive o bicho é leve, tá? Putz, que notebook top. Fiquem com os takes deles. Já comenta aqui embaixo o que você quer ver testando, sua opinião disso daqui, sua opinião em relação ao preço dele.
que eu já volto com vocês. Só vale um like só, vai. Pessoal, tamo de volta. Já tô gravando, já tá de madrugada, mas eu nem dormi pra fazer os testes, pra trazer esse hands-on. E claro, se vocês quiserem, eu vou trazer também na semana que vem um review completo dele. Vocês querem? Querem comparativo dele com algum notebook? O vídeo que vocês quiserem dele, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Mas vamos lá, eu tô animado. Mas vamos deixar a animação um pouco de lado e bora falar de fatos, vamos ver o que ele tem e o que ele não tem. E bom, a primeira coisa que eu quero começar falando não é do design, eu quero começar falando logo de cara do hardware dele, depois a gente fala do design e depois a gente vai para os testes, beleza? Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte, o processador que nós temos aqui é um Ryzen 7 8845HS, é um processador que tem 8 núcleos e 16 threads. Como eu falei, ele já vem com 32 GB de memória RAM DDR5. E Felipe, dá para fazer o upgrade? Dá para fazer o upgrade. Eu inclusive abri esse notebook e foi, assim, de todos os notebooks que já passou no canal, sem sombra de dúvidas, um dos mais fáceis para abrir. Os parafusos foi super fácil de tirar e com a própria mão eu puxei, na hora saiu a tampa e vocês estão vendo aí por dentro. Ele tem 2 slots dual channel, então dá para você, se você quiser, né, fazer o upgrade de memória RAM, também dá, sei lá, quer deixar ele com 64 GB de RAM, dá também. Além disso, ele também tem o slot de SSD ali também, caso você queira fazer o upgrade. De fábrica, ele já vem com 32 GB de memória RAM, esse Ryzen 7, e já vem também com SSD de 1TB. E a placa de vídeo que nós temos aqui é uma RTX 4050 com 6 GB de VRAM. Mas ele é essa RTX um pouco diferente da RTX 4050 que a gente tem no Acer Nitro V normal. Porque lá no Acer Nitro V normal, a RTX 4050 tem 65 watts de TDP. Aqui ela tem 60 watts. Felipe, é mais capado? Sim, só que o processador aqui é muito melhor. Então, vocês vão ver nos testes que ele compensa isso. Basicamente, você não perde desempenho em relação à versão normal do Acer Nitro V. Já adianto isso para vocês, já a gente vai dar uma olhada nisso. Bom, e a tela dele? Bora começar com a tela para falar de construção. Aqui nós temos uma tela que é IPS, ok? De 14,5 polegadas. Então, ela é na proporção 16:10, o que significa que ela é uma tela um pouco mais alta. Além disso, ela é 100% sRGB e 120 Hz. A tela maravilhosa. Para ser melhor que isso aqui, só se fosse OLED. Se você entrar no site da Acer, você vai ver que no menu de apresentação desse notebook, eles falam que essa tela aqui é uma resolução como se fosse 2K. Mas depois, quando você vai para a tela do produto, você vai ver que não é. E de fato não é, tá? A resolução aqui é Full HD normal. 1920 por 1200, porque é um pouquinho maior que o Full HD, porque é uma tela 16:10. Essa tela ser 16:10, ser de 14,5 polegadas, pode parecer que não faz diferença, mas eu coloquei ele lado a lado com o meu ROG Zephyrus, que tem uma tela de 14 polegadas e não 14,5, e você percebe que ele é maior que o ROG Zephyrus, tanto em questão de tela como em questão de tamanho mesmo. Mas mesmo assim, ele é muito compacto, não tem nem o que falar. Então a tela é muito boa, por mais que poderia ser aqui uma tela 2K, a gente tá falando de uma tela pequena, então não tem realmente tanta necessidade de ser uma tela 2K nem nada disso, ok? Agora vamos falar de construção. Vocês viram que o bicho é bonito, né? Na parte de trás nós temos essa parte toda branca aqui, ó, lindo. Não vai pegar marca de dedo porque é tudo branco, então você não vai enxergar isso, ponto positivo. Nós temos aqui o logo, né, da Nitro aqui, né? Para você que não sabe, esse logo aqui é um E, né, de Nitro, mas uma curiosidade, na verdade esse logo, além de ser um N de Nitro, ele é a metade do logo Predator. Pois é, essa linha Acer, né, Nitro é uma linha mais de entrada, e a linha Predator seria a linha mais gamer, eles dividiram o logo da Predator no meio e ficou isso daqui. Aqui dentro é um adesivo, tá? Então essa parte aqui meio azul aqui é um adesivo, tá? Ele é todo de plástico, tanto na tampa, como na parte de trás, como na parte de dentro. Na parte de trás nós temos aqui as entradas e saídas de ar, inclusive os pezinhos dele aqui, ó, que são azuis, bem bonitos. E aqui na parte de trás nós não temos aquelas conexões, nós temos aqui essa saída de ar e aqui é tampado, ó, tá vendo? É estranho, né? Eles fizeram aqui tampado. Por que que fizeram isso? Por que que já não deixaram as duas saídas de ar aqui? Eu não sei.
escolhas de design deles lá poderiam ser as duas saídas de ar, né? Mas a saída de ar dele é só aqui, na parte de trás é só aqui. Já na lateral, nós temos várias conexões legais. Nós temos aqui entrada de cartão SD, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, USB tipo A, e na outra lateral nós temos a entrada proprietária para carregar, saída HDMI, mais uma USB tipo A e essa USB-C 4 completa. Transmite dados, transmite imagem, já conectei ele no monitor externo, vocês estão vendo aí, funciona super bem, e carrega o notebook. Se você precisar, dá para carregar o notebook com essa USB tipo C. Então isso aqui é muito bom mesmo. Quando a gente abre o notebook, aqui na parte de dentro, nós temos tudo de plástico também, tá vendo? Aqui nós temos esse trackpad bem grande, muito bom aqui, que ele é bem grandão. Aqui nós temos o teclado dele. Tá vendo que o teclado é retroiluminado? Bem bonito, né? Retroiluminado e é uma retroiluminação azul. Aí você fala assim, pô, legal, Felipe, é RGB. Então, não é. Tá aí outra coisa que eu não entendi. Bom, pelo menos até o momento, né? Mesmo quando você abre o NitroSense, não tem a opção de você configurar o RGB desse teclado. Então eu acredito que não é RGB. Ele só é essa iluminação azul mesmo e acabou. Mas é bem bonito. Além disso, aqui no teclado, além de ter um teclado full size, todas as teclas, tem a setinha aqui muito bom, a setinha de um tamanho bom, Enter, botinha. É um teclado ABNT2, já tem o C cedilha aqui, tá vendo? Outra coisa, aqui separado temos esse botão. Esse botão que tem aqui, ele é um botão que vocês estão vendo aí quando você clica, ele muda entre os modos, entre o modo turbo, o modo performance ou o modo silencioso. E aqui na outra lateral nós temos o botão power para ligar o notebook e temos o botão do Nitro, que serve para você abrir o aplicativo da Acer, que é o NitroSense. Por que fizeram o botão power junto com o teclado e o botão de mudar o modo separado do teclado? Outra coisa que eu não entendi. Gente, esse notebook é muito legal, mas tem certas coisas que não faz sentido, né? Porque, por exemplo, por que esse aqui não é o botão power? Se um dia der defeito nesse teclado, sei lá, se derrubou água, alguma coisa quebrou o teclado, você não consegue mais ligar o notebook, porque o botão power tá junto com o teclado. Se fosse separado, isso não ia acontecer. Mas, ok, tá aqui. Por dentro nós temos aqui também, mais uma vez, a mesma frase, o logo Nitro, aqui um informe dizendo que ele tem Mux Switch, USB 4 e HDMI 2.1. Sim, ele tem Mux Switch. Mux Switch é um sistema que consegue desativar e ativar a placa de vídeo dedicada quando você quiser. Qual que é a vantagem disso? Olha só, já vou adiantar para você. Esse notebook tem uma bateria de 57 watts-hora. Isso significa que, se você estiver utilizando ele no modo normal, uso básico, ele vai durar 3 horas de bateria. Mas se você ativar o Mux Switch, você consegue desativar completamente a placa de vídeo dedicada dele, a RTX 4050, você vai desativar ela. Assim você pode continuar usando ele para tarefas básicas, até para trabalhar, ele vai funcionar muito bem e a bateria vai pular, tipo, de 3 horas para 6 horas, talvez 7 horas. Então essa é a vantagem. E quando você quer utilizar ele com bastante performance, você vai lá e ativa a placa de vídeo, você vai ter 100% da performance. Então isso é muito bom, é ótimo que tenha o Mux Switch, ele também tem NVIDIA Optimus, então assim, muito legal mesmo. Além disso, ele também tem aqui algumas assinaturas de som, mas eu já vou adiantar para você o seguinte, o som dele não é maravilhoso, na verdade não é nem ruim, nem muito bom, é ok, é simplesmente um som normal, não espere um som magnífico aqui, falta um pouco de grave. Quando eu abri o notebook, inclusive, para poder ver a questão da memória RAM, deu para ver também os alto-falantes na lateral, são bem fraquinhos, são de apenas 2 watts, não é um som ruim, ok? Mas não tem muito grave e não é nada maravilhoso, é simplesmente um som ok. Tá, Felipe, e de performance? É aí que tá o grande diferencial desse notebook. A gente tá falando de um notebook muito leve, 1,7 kg. Esses dias passou aqui no canal o Lenovo Lock Essential, uma nova versão do Lenovo Lock que é super portátil, mas não é tão portátil quanto esse, e que tinha 1,770 kg. Já era muito leve. Esse daqui é mais leve ainda, 1,7 kg. Então, muito legal. Também é muito fino, ótimo para você levar para qualquer lugar. Isso aqui é perfeito. E com tudo isso, você não está tendo compromisso de performance se você comparar com o Acer Nitro V com a RTX 4050 normal, aquela versão grandona dele. Quer ver só? Primeira coisa que eu fiz aqui foi abrir o CSGO. Eu fiquei jogando ali o CSGO por 1 hora para ver se ele esquentava, afinal de contas é um notebook menor. Será que ele tem algum tipo de problema para esquentar mais ou não? Quão barulho ele faz? E uma coisa que me impressionou bastante foi, ele fez muito menos barulho do que o Acer Nitro V convencional. Isso porque a ventoinha desse notebook chega em uma rotação por segundo menor do que a do Acer Nitro V convencional, o que faz com que ele seja bem mais silencioso. Olha só. E bom, pessoal, você deve estar se perguntando, faz barulho, não faz barulho? Chega aqui, olha só. Tô com o CS aqui aberto já faz um tempinho. Primeira coisa que eu quero dizer é, ele entrega uma ótima taxa de FPS aqui no CS, em torno de
150 FPS de média aqui no mata-mata, tá muito bom, tá na média aí do que geralmente entrega. Em relação a barulho, ele realmente faz muito menos barulho do que o Ace Nitro V que a gente já tá acostumado. Olha só, eu vou ficar quieto aqui. Eita, peguei um rapazinho na faca aqui. Ah, rapaz, peguei na faca. Ele realmente faz muito menos barulho. Então, por exemplo, aqui no CS, mesmo com as ventoinhas no modo automático, até mesmo no modo máximo, olha só, eu vou ficar quieto aqui um pouco, ó. Consegue ouvir? Dá pra ouvir, ele tá funcionando, mas é muito menos barulho do que o Ace Nitro V convencional. Mas, em compensação, olha só aqui o que acontece. Se eu vir aqui no HW Monitor, né, é um aplicativo bem sensível, assim, que ele realmente identifica muito bem a temperatura. Nesse momento, o processador está em 84 graus, tá ok, com pico máximo na casa dos 92 graus. Assim, nem de longe, esse aqui é um notebook problemático quando se diz quesito a temperatura. Ele não é um notebook considerado tão quente assim, pelo menos não até agora nos meus testes. Mas ele é mais quente do que os Nitro V normal que a gente está acostumado. Óbvio, né? A gente tem aqui uma saída de ar menor, a gente tem um notebook menor, então, claro que ele é mais quente sim. Então saiba, ele é mais quente que esse Nitro V normal, mas nem de longe é tão ruim assim. Na minha jogatina aqui no CS, o processador, que é o ponto mais quente, ficou ali na média dos 84 graus, 86 graus. Pico aqui bateu no máximo, o que máximo bateu foi 92 graus, mas ficou em torno de 84 graus. Então assim, tá aceitável, né? Uma outra coisa que eu fiz também, assim que eu terminei de jogar essa partida do CS, foi colocar ele em uma base, aquelas bases super baratas que eu sempre recomendo pra vocês, que dá pra comprar no Mercado Livre por 20 e poucos reais, eu vou até deixar o link dela aqui na descrição, e melhorou bastante a questão da temperatura do processador. Não que tava muito ruim, mas melhorou bastante. E aí eu inclusive fiz o teste de benchmark no CS e ele pegou incríveis 279 FPS de média no benchmark, o que é muito bom. Afinal de contas, esse processador que nós temos aqui é um baita de um processador. Esses 8 núcleos e 16 threads são ótimos, então todo jogo que vai utilizar processador, esse notebook aqui manda bem demais. E aí, fazendo o teste de benchmark, mesmo jogando o CS com ele em cima da base, né, a temperatura se manteve muito boa. No caso do CS, não passou dos 86 graus. Outra coisa que eu fiz aqui também foi jogar Red Dead Redemption, um jogo pesado, utiliza bastante processador, bastante placa de vídeo. E aqui eu joguei o Red Dead Redemption com gráfico no alto, em Full HD, mais uma vez, né? Afinal de contas a tela dele também é Full HD. E o Red Dead foi o jogo que ele mais esquentou. Ele chegou em torno de 91 graus e a média ficou em torno de 90 graus no Red Dead Redemption. Mas ele pegou 66 FPS. No gráfico alto é muito bom, uma ótima média para o Red Dead Redemption. Então sim, ele é um notebook que em média é um pouco mais quente do que a versão normal dele. Mas nem de longe é algo ruim. Vamos lembrar que notebook, para a gente considerar quente, ele tem que estar com médias acima de 95 graus ali do processador. E vamos lembrar também que essa geração de processador aqui, Ryzen, só vai ter thermal throttling, né? Só vai cortar poder de processamento depois dos 98 graus a 99 graus, né? Dependendo ali do processador, ele só corta depois de 101 graus. Então tá bem longe de cortar, a temperatura não tá desagradável não. Agora, quando a gente vai para um jogo que não é tão pesado quanto o Red Dead Redemption, mas mesmo assim é um jogo pesado, que é o Black Myth Wukong. Eu fiz o teste de benchmark do Black Myth, tudo no médio, gráfico Full HD, e ele conseguiu 89 FPS de média. E o processador ficou numa média de 88 graus. Se a gente comparar com a versão normal dele, o Ace Nitro V com a RTX 4050, ele conseguiu 90 FPS. Então é uma diferença de 1 FPS que fica ali dentro da margem de erro. Basicamente a mesma performance que o irmão dele mais novo, né, ou mais velho, agora eu não sei dizer pra você, que é o Ace Nitro V com a RTX 4050 tradicional, que tem uma RTX 4050 com 65 watts. Percebe que esses 5 watts não faz diferença até agora? Por quê? Porque o processador aqui é muito melhor. Então apesar dele ter uma placa de vídeo que tem 5 watts a menos ali de poder máximo, ele tem um processador que é melhor. E essa questão do processador faz muita diferença em jogos que utilizam muito processador. Por exemplo, o Horizon Zero Dawn. Ele conseguiu uma média de 112 FPS no Horizon Zero Dawn. Isso é muita coisa, gente. No caso do Ace Nitro V com a RTX 4050 e i5 13420H, ele conseguiu 86 FPS. Eu tô falando realmente de uma diferença muito grande. É claro que na hora de você trabalhar, esse notebook aqui vai ser fantástico. Caso você seja um engenheiro, um arquiteto, a gente tá falando de um baita de um processador, 32 GB de memória RAM. Essa placa de vídeo é mais que suficiente. Eu realmente achei muito legal. Quando eu for trazer o review dele completo, eu mostro pra vocês como que é na prática trabalhar com ele. Eu vou trabalhar com ele aí durante essa semana e eu vou poder trazer esse feedback bem real pra vocês. Mas o que eu posso já adiantar pra vocês é, o bicho é muito bom sim.
Sim, você não tem um notebook com a RTX 4050 mais forte do mercado aqui. Ela é limitada porque ela tem que ser limitada. E para isso, eu acho que o conjunto inteiro da obra ficou muito bom. Você não tem um notebook que tá muito quente, nem um notebook que tá muito capado. Ele não perde muito em relação ao irmão dele, que também é capado, mas não perde muito. A gente tem aqui um processador que é muito melhor. E mesmo utilizando ele em tarefas super pesadas, como jogando Red Dead Redemption 2, ainda que seja o jogo que ele mais esquentou, mesmo assim, a parte do teclado, a parte do palm rest, onde você fica com o pulso, onde você fica com a mão, não esquentou. A parte mais quente desse notebook é sempre do lado esquerdo dele e na parte do teclado, aqui entre o WASD e essa parte de cima, onde tem a saída de ar, ele chegou a uma média de 41 graus, a máxima aqui, mesmo com o Red Dead aberto. E aqui na parte de baixo, em torno de 30 e poucos graus. Então realmente é um notebook bem legal, você não se incomoda quando você está jogando. É um problema às vezes de notebooks muito pequenos, né? Você está jogando por muito tempo, aqui começa a ficar muito quente. Eu não notei isso aqui. Além disso, ele também tem uma webcam aqui, que é infelizmente apenas 720p, mas eu achei muito boa, se liga só. E bom, se tratando de webcam, essa daqui é a qualidade da webcam do Acer Nitro V14. Eu achei muito boa, eu gostei. Dentre a média dos notebooks aí, eu acho que tá bom. E a qualidade do microfone, o que vocês acham? Você acha que faz diferença ter esse microfone aqui embaixo, esses dois microfones aqui na parte de cima? Me diz aí o que você achou da webcam e também do áudio dela. De maneira geral, o Acer Nitro V14 com a RTX 4050 é simplesmente a coisa que mais me animou que foi lançada esse ano. Eu fico feliz. Sabe por quê? Eu gosto muito de falar de celular também, por exemplo. Eu trago vídeo aqui de celular pra vocês, trago vídeo de placa de vídeo, mas poxa, todo ano que passa lançam novas placas de vídeo que são a mesma coisa e tá cada vez mais caro. Lança celular que é tudo igual e tá cada vez mais caro. Quando a gente recebe um produto no mercado brasileiro que é uma novidade de fato, eu fico feliz. Gente, a gente tá falando de notebook branco, só isso já é muito diferente. Além disso, um notebook com Ryzen e RTX. Esse conjunto é muito raro também aqui no mercado nacional. E claro, 32 GB de memória RAM e tela de 14 polegadas. Posso ser bem sincero, eu gosto desse tipo de notebook, então eu sou suspeito a falar. Eu recomendo? Recomendo muito. E minha dica é: compre enquanto ainda tem, porque a gente não sabe por quanto tempo aí você vai trazer esse notebook aqui para o Brasil. Eu acho que vale cada centavo que estão pedindo nele, e se você achar ele mais barato que isso ainda, meu Deus do céu, aí não tem nem como, né? Link para você comprar tá aqui na descrição. Comenta aqui embaixo os próximos vídeos que você quer ver do Acer Nitro V14 e o que você achou dele. Tamo junto, galera. Valeu e falou. Eu vou dormir. E vou dormir abraçado com ele hoje, hein? É, vou sim.